Boa noite a todos. Estamos retomando nosso estudo sobre a série As Profecias das Histórias. Hoje nós veremos uma história muito fascinante que se encontra no livro de Isaías. Diz respeito ao ataque da Síria contra o povo de Israel, contra Jerusalém. Porém, o título intencionalmente é Babilônia, ok? Porque nós sabemos que os inimigos trocam de nome. Medo-Pérsia, Síria, Babilônia. Então, estamos fazendo já uma projeção futura, né? Babilônia representando ao termo apocalíptico e Jerusalém representando a igreja, ao povo de Deus dos últimos dias. Então, percebam que o inimigo ataca, mas os filhos de Deus, sem atacar e muitas das vezes sem se defender, esperando apenas a justiça divina, eles vencem. Então, nós vamos analisar o que ocorreu com Senaqueribe, o Rapsacés, o que ele falou, o que ele fez, em que consistiu a ameaça, e faremos conexões com dois estudos passados. Como nós sempre estudaremos a Bíblia, né, vamos pedir a bênção do Espírito Santo sobre nossos estudos, e a Flávia vai orar por nós, por favor. Oremos, irmãos. Querido e bondoso Deus, estamos diante de Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê, o Senhor estende o seu braço misericordioso para nós, Senhor. Queremos te agradecer por este momento de reunião, de estudo da Sua palavra. Queremos pedir, Senhor, que o Seu Santo Espírito, como sempre esteve conosco, aumente a nosso entendimento, abra o nosso coração, a nossa mente, que esse estudo, Senhor, possa nos instruir para poder, quando estivermos de frente de outras pessoas que ainda não conhecem a verdade, Senhor, possamos levar a verdade até elas, como estamos recebendo aqui neste momento. Dá-nos instrução, Senhor, entendimento, conhecimento, sabedoria. Abençoa o Johan, todos que estão ouvindo neste momento, que irão assistir mais pela frente também, Senhor. Dá-nos a sua paz, a sua bênção, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Flávia. Muito bem, então nós vamos falar de uma história do passado, fazendo projeção para o futuro, com base sempre em Daniel e Apocalipse. E eu queria aqui trazer para a memória, porque estão conectados com esse estudo, dois estudos que nós fizemos. O estudo de Elias, né, a história dele, quem indicou o pecado de Acabe e Jezabel. Ele foi acusado de ser o causador da seca em Israel. O acusador, o acusado, o acusador se tornou vítima e apontou o dedo para o remanescente de Deus. E nós vimos até que havia uma conexão com o clima, né? Porque Deus definiu para o profeta que profetizasse que não deveria chover em Israel por 3 anos e meio. E havia um vínculo muito grande com o que está ocorrendo hoje, né? O extinto termo aquecimento global, porque ele, para muitos cientistas, não se sustenta, agora passou a se chamar mudança climática. Então, esse termo se usa muito para dizer que ele está causando muitos problemas no mundo, em termos de, inclusive até doenças, se está usando esse termo, né, etc. Então, a gente explicou muito bem que existem 13 semelhanças entre o Israel tisbita do passado e o Israel futuro, ok? Então, eu só vou mostrar algumas imagens para vermos como Acabe e Jezabel estão se unindo, como eles estão preparando um, um sistema que vai permitir a perseguição contra o Elias futuro, ok? Nessa ilustração, estamos resgatando esse estudo, como eu disse, da nossa própria série, tá? Aqui nós vemos a Jezabel, em figura de branca, né? Em contato com Acabe. Acabe, ele não está percebendo, talvez, no discurso aparente, quais são os planos de Jezabel. Um plano de levar ao mundo a uma falsa adoração. Parafraseando, né, a história de Elias, estamos fazendo isso com essa ilustração, nós temos talvez os 400 profetas de Baal se preparando para essa falsa adoração e para unir a igreja com o Estado, algo que Deus, Jesus não permitiu que se fizesse, né, ao dizer que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então,
é o único líder, né, na figura aqui de Jezabel, que ele une a política com a religião. E o que não se deve unir e não tem como, porque aí haveria um desvio na consciência, né, na obrigação, leis contra a consciência e liberdade de culto, de expressão. Essa união, né, já foi já existem tratados diplomáticos, já existem discursos, presença física no estado de Maria. Nós já explicamos um pouco sobre isso. Estamos só trazendo elementos que vão se conectar com o estudo de hoje, tá bom? Então vejam que o que a gente está fazendo é usando os nomes do passado, né? Descrever o que está acontecendo hoje, ok? Então nós vimos de que é a igreja que busca o Estado para prostituí-lo, tentando estabelecer aos poucos, né? Porque o plano é estabelecer de fato leis que levem ao planeta a uma falsa adoração, com motivos justos, né? Poderia ser uma questão sanitária, poderá ser uma questão bélica, uma crise humanitária, uma crise de fome, poderá ser inclusive uma questão climática. Nós não sabemos, mas serão as crises que vão alavancar o estabelecimento dessa nova ordem mundial, ok? Então, um segundo estudo, perdão, e aí o que ocorreu no passado? Jezabel apontou o dedo contra Elias, e a mesma coisa ocorrerá, né, com um sistema de moeda digital, não se permitirá comprar nem vender, os que forem ou legalistas, ou radicais, ou fundamentalistas da sua própria religião serão acusados de serem os causadores dos problemas que ainda virão a acontecer, através dos é, fenômenos naturais, terremotos, maremotos, tsunamis, furacões, etc. Ok? Então, hoje já se vende muito a ideia de fake news. E quem é fundamentalista acredita em teorias da conspiração e ele só segue fake news e as informações estabelecidas pelo governo serão consideradas como verdade para que a grande massa possa se dirigir contra os fundamentalistas. Então, todo esse cenário está sendo preparado e eu vou ter a oportunidade, porque eu tive a oportunidade também de acompanhar um estudo, nós vamos apresentar também um estudo sobre a história da Espanha católica e como essa história tem projeções para o futuro nessa mesma linha que a gente está mostrando aqui, ok? Um estudo mais recente nosso também indicou de que existe uma conspiração verdadeira, sim. Nem tudo que a gente vê no mundo tende a ser o que a gente está falando desta conspiração. Tem muita fake news de conspiração de fato. Nem tudo que a gente vê no mundo acontecendo é uma conspiração da maneira que a Bíblia nos mostra. Mas o rumo que o mundo está tomando se encaminha, sim, para uma trama para perseguir os filhos de Deus. E Esther nos mostrou que Amã preparou uma conspiração, ele convenceu o rei, enganou o rei, preparou a corte para que pudessem perseguir e matar Mordecai e Esther. Da mesma maneira, nós poderíamos agora trocar o nome e dizer que Amã está fazendo discursos acalorados em diversas entidades, instituições religiosas, governamentais, nacionais e internacionais, e até com conotação, né, global, como a ONU, para poder convencer a todos da agenda climática com vias ao estabelecimento da nova ordem mundial. Porque, como a pandemia nos mostrou, né, há necessidade de uma liderança global, já que os países soberanos atrapalham e líderes que são extremamente regionalistas prejudicam o estabelecimento de leis que favoreçam a todos, né, por um bem comum. Então, está se pavimentando a legislação e todo o preparo para que Amã possa preparar a forca contra os filhos de Deus. Aqueles que estão nas 120 províncias do Reino Persa, né, que se encontram no mundo todo, e ele está em fase de negociação, convencimento, diplomacia com outros líderes de outras religiões do Império Global, né, do mundo, para que faça muito sentido todos se unirem em prol de um único Deus e de uma mesma adoração. Polir as arestas e unir por aquilo que nós temos em comum. Essa figura é muito
intrigante porque saiu na revista The Economist, e aqui, de maneira caricaturizada, se coloca quem estaria de fato e quem está, biblicamente falando, né, dirigindo esses homens, talvez muitos deles enganados, mas quem de fato está por trás do inimigo das almas, promovendo questões econômicas, bélicas, luta entre o norte e o sul, entre Israel, os muçulmanos, entre Hamas, suposta liberdade, questões econômicas da Europa, enfim. Então, toda essa confusão, todo esse cenário ameaçador para a integridade do planeta e o mundo está criando argumentos para dar um basta, né, para o atual sistema e erguer um novo sistema, que ele vai levar ao mundo para uma falsa adoração. Então, esse novo sistema precisará ter fortes argumentos para ser estabelecido. Você não sai rasgando as constituições de todos os países, né? Mas nós vimos de que isso já aconteceu na pandemia, um ensaio, um baita de um ensaio para que isso seja prova de que um motivo justo pode levar a eliminar qualquer barreira política, geopolítica, é, legal, constitucional, para que o mundo seja beneficiado com uma medida global, ok? O que isso tudo tem a ver com a história de hoje? Nós vamos recapitular a história de o ataque da Assíria, ok? Mas o título é Babilônia, porque é Babilônia apocalíptica que vai fazer esse ataque contra o povo de Deus, mas a história é baseada num ataque da Síria contra Israel. Você se lembra que eu sempre comentei que Isaías é o apocalipse do Antigo Testamento. Esse estudo vai ser uma prova disso. Estamos resgatando este material, não com o formato, com os slides exatamente como estou apresentando agora, mas nós inserimos esse mesmo estudo, quem tiver interesse, né? Ele está totalmente conectado com Daniel 11, onde nós estudamos o Rei do Norte. Vale muito a pena quem é novo no grupo, quem está participando, seguindo o nosso canal recentemente. Em 2021, se não me engano, nós apresentamos Daniel, todos os capítulos de Daniel. E em Daniel 11, nós estudamos pelo menos 5 horas a respeito de Daniel 11. E um desses estudos foi a prova que Isaías, que está em Isaías, que Senaqueribe representa o rei do norte. Ok? Então, não vou usar a nomenclatura profética, o simbolismo profético de Daniel 11, mas quem já estudou Daniel conosco já vai entender alguns detalhes. Por hora, eu vou me lembrar da simbologia de Daniel 11 e identificar esses elementos nos textos de Isaías 36 e 37, ok? Então, vamos para o estudo de fato da palavra de Deus, feita essa introdução longa, né, para sempre com as conexões dar embasamento às histórias do passado, nos mostrando o que vai ocorrer no futuro. Isaías 36, 1 diz: E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ou seja, o povo de Deus será atacado e algumas frentes haverão baixas, ok? Seja no nível organizacional, institucional, mas não no nível espiritual da igreja invisível. Todo ataque contra Israel dos sírios, assírios, babilônicos, persas ocorria pelo norte, ok? Porque no lado leste, onde eles se encontravam, os persas e os babilônicos, era um deserto, então os exércitos não passavam por lá. Por isso que o rei do norte, né, Daniel 11, estou fazendo essa conexão, o ataque vem pelo norte, ok? Isaías 37, 31 e 32. Porque o resíduo, o que é um resíduo, se não um remanescente? O que Apocalipse 12, 17 nos diz? Qual será o resíduo futuro? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, haverá dentre as tribos de Israel, dentre todas as outras cidades que forem tomadas, uma capital, né, um remanescente que terá essas características, que escapou da casa de Judá e restou. Tornará a lançar raízes para baixo
profundas, né? Porque o seu fundamento é o santuário, a justificação pela fé, as três mensagens angélicas, e dará fruto com o Espírito Santo, o forte clamor, para cima. Percebam que estamos fazendo as traduções simbólicas com os nossos estudos passados. Porque de Jerusalém sairá o restante, o remanescente, né? E do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 8, 7 e 8 diz o seguinte: portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio. Águas, em Apocalipse, representam povos, nações, multidões e línguas. Então, o que vai ocorrer no futuro? Multidões enganadas se prepararão para inundar Jerusalém. Fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, que ataca pelo norte, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, que é o remanescente, né? Inundando-o, e irá passando por ele e chegará até o pescoço. O que isso significa? A ameaça é tão grande como a travessia do Mar Vermelho, né? Se ouvem os carros, se ouvem os gritos, parece que se escutam as espadas. A ameaça está chegando, já não se pode comprar nem vender, está tudo controlado. E a extensão das suas asas encherá a largura da sua terra. Ou Emanuel. Contra quem é essa luta? Contra Jesus, Deus conosco, né? O Miguel de Daniel 12. Então percebam que estamos falando de que Israel será atacada, várias cidades serão tomadas e Jerusalém ficará como último lugar a conquistar. Inclusive Egito terá caído, porque a Síria atacou por outras frentes, o Egito sucumbiu, ou seja, e quando nós estudamos Daniel 11, nós vimos de que o rei do norte vence o rei do sul. O rei do sul é a representação do Egito, que representa o ateísmo. Então, o comunismo, o socialismo sucumbirão, né? Inclusive nós vemos isso hoje, né? Esse poder representado por Amã, por Jezabel, ele já absorveu o comunismo para si. E com isso ele ganhou muitos adeptos. E muitos conservadores estão pensando que ele não deveria ter feito isso. Mas essa jogada estratégica faz parte do plano final para vencer o Egito, para vencer o ateísmo, né, e todas as suas vertentes e ideologias que surgiram desse princípio. Isaías 36, 4 e 5 diz: E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Síria: Que confiança é esta em que esperas? Aqui nós vemos o inimigo arrogante, usando um homem também com espírito arrogante e ameaçando a capital do reino de Israel e dizendo: Que confiança você tem no seu Deus, né? Nos seus exércitos? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Ou seja, eu tenho exércitos mais numerosos, cavalos, sou mais forte, tenho condições de vencer, já venci outras cidades vizinhas, né? Então, não confie naquele que você acha que pode te ajudar, seja teu Deus, o rei, os exércitos, ok? Então, vejam a arrogância de um inimigo que, em seu momento, quando atacou Jesus, Satanás também foi arrogante. Isaías 36, 12 diz: Rabsaque, porém, disse: Porventura mandou-me o meu Senhor ao teu Senhor e a ti, para que estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina. Terrível, né? Ameaça contra o alimento, contra o sustento e zombaria em relação ao que
poderia acontecer quando essa cidade for sitiada. E aí parafraseamos, né, o sítio de Jerusalém, que tem a ver com o decreto dominical, né, quando nós não poderemos comprar nem vender. Então a ameaça será essa: o que que nós comeremos? E aqui a ameaça é clara contra Jerusalém: o seu estérico e bebam a sua própria urina. Tempo terrível, qual nunca houve até então. Rapsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ou seja, o que que esse poder faz? Ele fala outras línguas, ele fala a língua do povo de Israel. Ele tem algumas doutrinas que se assemelham a nós. E ele se diz entender a Bíblia, né, como é a igreja mãe, melhor do que a igrejas filhas. Ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Livrar no sentido duplo, né, da ameaça de morte, e vocês são prisioneiros meus, ou seja, há uma ameaça contra a liberdade de ir e vir, porque estarão sitiados, e a liberdade de enviar mensagens ou receber mensagens, ok? Com aplicações sempre futuras. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor. Ou seja, não adianta confiar nos seus líderes. Os seus líderes já estão tomados pelo medo, já estão conosco, já foram convencidos, já foram infiltrados, já foram, etc, 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 dizendo, né? Mas em todos os lugares Deus tem um remanescente. Então, haverão líderes que sim levantarão a voz em nome de Jesus e trarão confiança para o nosso povo. Mas então, a ameaça dele é: não acreditem nem nesses líderes, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ele promoverá o quê? Descrença na liderança, descrença na nossa estrutura, descrença na nossa fé sobre opressão ou ameaça. Ameaça, ok? Então vejam agora que vai ficar interessante, porque tem um detalhe muito importante. Ele vai, nessa questão alimentária, né, dessa crise alimentária do sítio, ele vai controlar a oferta da comida. Isaías 36, 16, 17 diz: não deis ouvidos a Ezequias, o rei de Israel, né, de Jerusalém, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo. O que que ele está propondo? Uma aliança. Baseada no quê? No engano, na opressão. E sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, beba cada um da água e da sua cisterna. O que que ele está dizendo? Olha, vocês vão poder comprar e vender, você poderá ter o seu sustento se você fizer aliança comigo. Em que consiste a aliança? Aceitar a marca da besta, se ajoelhar diante do novo sistema, aceitar a opressão através dessas ferramentas tecnológicas de localização, de controle da conta bancária, etc., né? Até que eu venha e vos leve para outra terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. A promessa será: você terá o mínimo e você estará sobre minha custódia, né? Você não terá falta de mantimento, mas terá que se submeter às minhas leis. Não teremos nada, mas seremos felizes, né? Essa é a proposta do sistema. Muitos cairão na proposta, na opressão, no engano e pela ação do medo. Ocorreu na consagração da estátua. O rei Joaquim, sacerdotes judeus e milhares de judeus que estavam naquele dia da consagração da estátua se ajoelharam diante da imagem. E no futuro vai ocorrer da mesma maneira. Muitos de nós seremos peneirados, e tomara que não os que estão aqui me ouvindo, e muito menos eu e este grupo que está aqui online, sucumba diante do peneiramento, diante dessa ameaça. Mas é profetizado de que muitos sairão das nossas fileiras devido a esse peneiramento. Então, porém, o ouro, o trigo ficará e o joio sairá.
não todos cairão na mão e sobre as ameaças de Senaqueribe, ok? E ali será o momento onde ele vai proferir blasfêmias contra Deus e seu povo. Vejam o texto. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria. O que ele vai usar como ameaça? Ele vai dizer: olha, os outros povos, eles já sucumbiram. Os muçulmanos já caíram, os hinduístas já caíram por uma questão econômica ou pseudo-religiosa, os outros protestantes já caíram, não vou dizer assim, não vou, estou só nesse momento especulando os nomes, né? Os pentecostais, etc., os batistas, os etc. Todas as igrejas filhas, né, que absorverem a imortalidade da alma, a guarda do domingo, cairão no engano ou sobre opressão por causa das condições que serão estabelecidas, né? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Ou seja, que Deus teve condições de defender esses povos? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? O rei do norte será arrogante, ele chegará até inundar, né? Como disse, até o pescoço, mas não afogará. Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Olha o currículo que ele está mostrando. Ele está dizendo assim: olha a lista de países, de religiões que eu já enganei, já tomei pelo engano, pela opressão. Não vai ser um povo pequeno que vai resistir, e não vai ser o Deus desse povo pequeno que vai resistir. Mas, né, no auge do ataque, no pico da ameaça, no momento em que parece que é a meia-noite da travessia do Mar Vermelho, vem o quê? O livramento, né? Então aí vem uma cena de confiança em Deus, uma cena de livramento. Eles, porém, se calaram, Isaías 36, 21, e não lhe responderam palavra alguma. Neste caso, já a porta da graça se fechou para os que negligentemente ou intencionalmente estão sendo instrumentos do mal. Então, eles não recebem nenhuma mensagem de arrependimento, de sair de Babilônia, porque o Espírito Santo já foi retirado para esses homens que estão fazendo essas ameaças, ok? E eles terão um castigo justo na eternidade. Porque havia mandado do rei dizendo: não lhe respondereis. Ou seja, o povo de Deus terá o quê? Discernimento para se defender quando for oportuno, né? Diante dos juízes, diante das cadeias, diante das escolas, não sabemos, mas discernimento oportuno para calar e silenciar, assim como Jesus também ficou em silêncio quando ele entendeu ser oportuno, porque não adiantava debater com Herodes, um homem ímpio que estava querendo zombar de Jesus, e a mesma coisa vai ocorrer no futuro, ok? Então percebam que há momento e um tempo para tudo, né? Tempo para calar, tempo para falar e defender a nossa fé. Então se inicia o que seria um tempo de angústia, uma ameaça iminente de morte, e não existe opção de saída. Não existe como fugir dessa ameaça de perder o alimento. Isaías 37, 1 e 2 diz, né? E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes. Se inicia o quê? Um tempo de angústia. E se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Nós vamos falar daqui a pouco, mas entra em cena quem? Um profeta. O povo de Deus terá um profeta. Apocalipse 19, 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quem será o profeta que terá mensagens oportunas e promessas para nós? Ellen White.
Isaías 37:3 diz: E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este é o dia de angústia, literalmente, né? O que estamos lendo, o tempo de angústia de Jacó futuro, e de vitupério e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Essa aparente ameaça sem saída, né? Uma iminente morte, mas que nunca ocorrerá, abala o espírito e a mente dos filhos de Deus. Então percebam que o texto vai continuar falando para nós o seguinte, Isaías 37:4. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo remanescente que ficou. Nesse tempo de angústia, qual será a ferramenta espiritual? A oração. Essa mesma oração que precisamos hoje entender, assimilar, provar, degustar e sentir que tem poder na nossa vida. Essa será a ferramenta que nos livrará, trazendo paz e conforto diante das promessas de Deus, né? E diante dessa ameaça. Então, qual será aqui no texto, né? Estamos mostrando o texto na ordem que ele aparece. Isso não significa necessariamente que seja cronologicamente dessa forma, mas aqui já existe uma prévia de qual será o fim de Amã, de Jezabel, do papado e aqui de Senaqueribe. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas. O que foi que Moisés falou no Mar Vermelho? Não temam, fiquem quietos, o Senhor vai prover a salvação. Não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito. Um detalhe, talvez antes de comentar isso, né? A quem estão blasfemando? Ao povo? Não. Estão blasfemando ao Deus do povo, ao Deus dessa igreja remanescente. E eis que porei nele um espírito. O que é um espírito? De fato, pode ser Espírito Santo, espírito, né, de Elias, que não é um terceiro Elias, é apenas uma réplica, né, umas características iguais de um Elias. Ou espírito também representa vento, né, ar, representa mensagem. Quando Deus sopra, ele traz vida e traz através de uma mensagem liberdade. Então, esse espírito colocado num inimigo, né, significa que ele vai ser abalado por uma mensagem. Assim como em Daniel 11, né, um rumor, a palavra rumor aparece, e abalará o rei do norte e ele será abalado, tá? Então, o que vai acontecer com Senaqueribe? E ele ouvirá um rumor. O forte clamor fará abalar as estruturas desse novo sistema que estará no seu auge de força e engano. Então, a mensagem dos 3 anos, a mensagem de Apocalipse 18, será com poder e glória, né, através dos seus filhos. E voltará à sua terra, e fá-lo-ei cair morto a espada na sua terra. Ok? O que o texto já está profetizando? Nós nem chegamos no final da história, mas o que está dizendo? Ele vai voltar com medo para a sua terra, e os seus filhos, a história conta, né, o próprio texto futuro, os seus próprios filhos mataram. Ou seja, ele enganou, ele queria matar pela espada e morrerá pela espada. Mesmo o texto que aparece em Apocalipse, que é matar a espada, será julgado pela espada. Então, não concretizará a sua ameaça, e o Deus de Jerusalém, né, o Deus de Israel, futuro, resolverá essa questão não com a espada, não com bombas, não com defesa, não com gritos, a vitória final, ok?
Mas, como o texto estamos mostrando na cronologia, né? Aqui diz assim, então chega uma carta, né? De Senaqueribe através do mensageiro. O Rapsaque é aquele que sabia que Isaías tinha dito essas palavras. Então percebam que Senaqueribe tem um mensageiro, Amã tem os seus correligionários. O inimigo futuro tendrá seus falsos profetas, seus mensageiros que saberão o que Ellen White profetiza e tentarão colocar mensagens que se opõem às de Ellen White, que se opõem às da Bíblia, para abalar a estrutura do profeta que foi enviado por Deus, neste caso aqui, Isaías. Assim falareis a Ezequias, essas são palavras do Rapsaque, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus. Tem muito atrevimento, né? Ou seja, não acredita no seu profeta, não acredita no seu Deus, o seu Deus está te enganando. Que, que ironia, né? Chega a ser patético, né? Porque eles não conhecem esse Deus e não entendem de que, na verdade, eles estão falando o engano e o profeta Isaías falou a verdade. Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Assim, e eis que já tens ouvido o que fizeram aos reis da Síria e todas as terras, destruindo-os totalmente, e escaparias tu? Aqui novamente aparece em cena a angústia de Ezequias. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor, ou seja, ele confiava em Deus, no profeta, e ele disse: olha, meu Deus, né, meu Pai, esta é a ameaça que está chegando até nós. O povo terá que depender apenas de Deus. Por isso que teremos que ter cortado nosso sistema bancário, nossas conexões, nosso emprego, qualquer conexão com o sistema deverá ser cortado para que nós provemos ao mundo e a outros mundos que estão nos olhando, como Jós futuros, que nós apenas dependeremos e dependemos de Deus. O texto diz: E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins. É, os querubins eram protetores da lei, vocês se lembram? O santuário está conectado com esse fundamento da fé desses homens, o remanescente futuro. A lei de Deus está no meio, que está no altar, né, da aliança, na arca da aliança, será pisoteada no futuro, como a gente está falando, né? O verdadeiro dia de repouso será substituído pelo falso dia de repouso. Então, o Senhor é citado que habita entre os querubins. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. O que está sendo parafraseado aqui? Está sendo parafraseada a mensagem dos três anjos, né? Lembre-se do Criador, aquele que fez os céus e a terra, etc. Então, há uma conexão maravilhosa entre Isaías e Apocalipse. O que diz Apocalipse, perdão, Isaías 37, 17? Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Isso aqui é a oração do povo, oração e súplica, né, sendo proferidas a Deus. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Esse povo passará pelo fogo, pela provação, a perseguição, e como nós dissemos em outros estudos, né? Será a perseguição e a implantação da marca da besta que pulirá a igreja, retirará como ouro refinado desse fogo aqueles que serão vencedores, né? O grupo de elite que será formado, 144 mil. Esse grupo terá que ser o quê? Vejam a palavra, terá que ser o quê? Virgem espiritual. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria.
esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, já não está nem falando de Jerusalém, né? Está falando do remanescente do remanescente. Te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. O intrigante e o maravilhoso disso daqui é que as 5 virgens prudentes, né? Os 144.000, eles vencerão sem a presença do Cordeiro, sem a presença de Jesus, sem a presença de Miguel. Através do seu Espírito, do Espírito Santo, através do relacionamento com Cristo e com o Pai, esses homens serão vencedores contra o Armagedon, contra os anjos, as potestades do mal, contra a besta que surge da terra, do mar. Todos os inimigos, qual nunca houve até então, serão vencidos por homens valorosos que não temerão a morte, em prol de manter a sua fidelidade a Deus. Então, quando Jesus volta, ele volta como vencedor, mas ele não vence em lugar dos seus filhos, presencialmente. Ele vence através dos seus filhos. Por isso é que nós sempre estamos reforçando a questão do preparo, olhando para o santuário, os passos que o santuário nos define, para que nós adquiramos um caráter, né, que seja coberto pela justiça de Cristo, justificação pela fé pura, na sua pura essência, não pelos nossos esforços, não pela nossa força de vontade, para que nós tenhamos esse caráter inabalável, esse espírito reto, né, o qual Davi clamava ter, para enfrentar esses dias vindouros terríveis e de grande desafio. Isaías 30, 26 e 25 e 26 diz o seguinte: E em todo o monte alto e em todo o outeiro levantado haverá ribeiros e correntes de águas. No dia da grande matança, quando caírem as torres, e aqui se parafraseia o quê? As pragas, né? Que cairão sobre quem? Sobre os ímpios. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior. Está se parafraseando qual? A quarta praga de Apocalipse, né? Como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Olha a conexão com as pragas de Apocalipse. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, né? As iras, a ira da taça, né? Que sairá do lugar santíssimo, né? Sendo pesada a sua carga, e os seus lábios estão cheios de indignação. E a sua língua é como fogo consumidor, e a sua respiração como o ribeiro transbordante que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição. E Jeremias profetiza a destruição, Apocalipse também. A justiça divina se fará sentir naqueles dias, curtos, intensos contra os ímpios, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Porém, o povo de Deus será preservado como fora na 10ª praga que caiu sobre o Egito, né? E apenas os que atravessaram o Mar Vermelho, aqueles que sentiram a ameaça de morte contra os primogênitos, saberão o quê? O cântico de Moisés. Olha de novo a conexão com Apocalipse, com Êxodo 14, com o cântico de Moisés de Apocalipse que a gente está citando. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração como a daquele que vai com flauta, para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. A rocha é a pedra de Daniel 2, que é lançada nos pés da estátua e que cresce e se torna um grande monte, para então Jesus voltar e apresentar essa igreja, essa rocha, né, que cresceu quando ela foi separada como uma porção, uma pedra do grande monte do povo de Deus, ok? Então, percebam que vem na sequência. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa. Apocalipse 18, né? Apocalipse 14 sendo parafraseados aqui. E fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva.
porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria que feriu com vara. Continua a sentença contra os inimigos de Deus, ok? Parafraseando também, mais castigos das demais pragas. Porém, eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Deus não passa desapercebido o ataque contra seus filhos. Deus sabe quais são os planos do inimigo, por isso os descreve para nós em Isaías, na história de Elias, de Esther, na história de Senaqueribe atacando Jerusalém. Se ele conhece o futuro, ele não é pego desprevenido e ele tem a solução para isso. Ou seja, é, e eu falo isso diversas vezes, a única possibilidade que o inimigo tem é nos atacar. E como Deus já sabe desse plano, ele nos permite, né, que nós possamos sermos provados ao ponto de retirar de nós o que Deus não deseja pela eternidade. Por isso que Deus é magistral. Ele usa, inclusive, as ferramentas do mal para fazer em nós a obra que nós deveríamos cumprir ou fazer em tempos de bonança, né? Trabalhar com o nosso caráter. Então, Deus conhece a ação de Amã, de Jezabel, do papado, dos inimigos de Deus. Isaías 37, 29. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Ele veio das profundezas da terra, de lugares escuros, e ele voltará e será destruído depois do milênio. Você se lembra quando nós estudamos a travessia do Mar Vermelho, nós falamos que o Leviatã representa, né, do livro de Jó, representa Satanás, e esse mesmo ser que está borbulhando as águas do Mar Vermelho, as águas das multidões, povos, nações e línguas, qual será o fim? Literalmente Deus está dizendo, olha, Deus vai colocar o seu anzol no seu nariz e colocará um freio para os lábios enganosos, e a mensagem de engano vai ruir, e assim o sistema vai cair rapidamente, em pouco tempo, porque o mundo inteiro reconhecerá quem é o Deus verdadeiro através do seu povo, através dos seus filhos. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, o remanescente futuro, né, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, o restante, e do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Versículo 33. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma. O remanescente de Deus será preservado. Alguma espada, alguma flecha dos egípcios atingiu os israelitas que estavam atravessando o Mar Vermelho? Não. Alguma das pragas futuras tocará os filhos de Deus? Não. No futuro, nem o rei do norte, e como foi no passado, fisicamente eles não serão atingidos. Pelo caminho por onde vier, e por este voltará, porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Deus não vai permitir, porque a barreira, né, espiritual das doutrinas verdadeiras, o santuário, Daniel, Apocalipse, as 28 doutrinas bíblicas, a palavra de Deus é uma espada de dois, né, gumes. O escudo, né, espiritual vai nos defender desse ataque. Por isso, Satanás não poderá vencer os muros de Jerusalém. Nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade, para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Será o quê? Apenas uma ameaça. Não haverá luta,
A luta é desproporcional e desigual, porque quem nos defende é maior do que esses ataques. E é interessante que, inclusive, a gente poderia até fazer mais um estudo nesse meio. Existe uma história muito bonita, né? Quando Josafá, rei de Israel, ele sofre o ataque também. E em 2 Crônicas 20, a ordem que Deus dá para Josafá, sem chance nenhuma de vencer os seus inimigos, né? Ele vai receber uma tríplice coalizão, né? Atacando contra ele, tríplice, assim como Apocalipse também mostra, né? A ordem que Deus deu a Josafá é: cantem e marchem. A ordem que Deus deu ao povo de Israel para atravessar o Mar Vermelho foi o quê? Marchem, e depois foi cantem. O cântico de Moisés foi cantado depois de terem obedecido a ordem de molhar os pés. Não sei qual vai ser a ordem nossa no futuro. Se nós precisaremos cantar ou marchar primeiro, mas como for, né, e como uma das leis dos bravadores nos diz, né? Ter um cântico no coração talvez será um momento em que nós não teremos mais um Inário Adventista, CD jovem para cantar, mas nós nos lembraremos das melodias que vale a redundância, que nos lembrarão das promessas de Deus para a nossa vida, né? Cantem e marchem. Se essa é a ordem dada por Deus, se esse é o conselho dado por Isaías, né? Aquietai-vos. Nós precisaremos seguir o conselho de Ellen White, que estão nas suas milhares de páginas escritas para nós, para que nós possamos cumprir a profecia. Crede nos seus profetas e sereis prosperados, né? Então, vejamos o que diz aqui Ellen White, O Grande Conflito, página 635. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita, revolver-se-á, dar em uma noite um golpe decisivo, como foi o dia da execução, lembra-se do decreto da morte de Amã contra os israelitas, que faça silenciar por completo a voz de desentendimento e reprovação. O inimigo, os poderes do mal, sabem que nós temos uma mensageira e uma mensagem, por isso tentarão nos silenciar. O povo de Deus, nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina. Enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, se estão preparando para a obra de morte, é então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos, diz o Senhor. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa, e alegria de coração, como daquele que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz e fará ver o abaixamento de seu braço. Com indignação de ira e a labareda de seu fogo consumidor, e raios de dilúvio, e pedras de Saraiva. Esse parágrafo, né, parece que está descrevendo tudo que o Jerusalém do passado passou diante da ameaça de Senaqueribe e os seus soldados. A página 636 diz: com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração.
As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de zombaria, esquecido o objeto da sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando por-se ao amparo de seu fulgor insuperável. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para cima. E levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. As nuvens negras, ameaçadoras, que cobriam o firmamento, se fendem e, como Estevão, olham fixamente para o céu. E veem a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Divisam em sua forma divina os sinais de sua humilhação. E de seus lábios ouvem o pedido apresentado ante seu Pai e os seus santos anjos. Aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, 24. Novamente se ouve uma voz melodiosa e triunfante dizendo: Ele vem, eles vêm, santos, inocentes e incontaminados. Guardaram a palavra da minha paciência, andarão entre os anjos. E os pálidos, trêmulos lábios dos que mantiveram firme a fé proferem um brado de vitória. Na hora mais escura, no dia mais terrível, um tempo de angústia qual nunca houve até então, no auge da ameaça de morte, Deus proverá o livramento. O que vai ocorrer? Isaías 37, 36 diz: Então saiu o anjo do Senhor. Estamos parafraseando o que é agora. Daniel 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Ocorreu com os egípcios, foram derrotados, estavam flutuando na madrugada no Mar Vermelho. Ocorreu com Amã, foi enforcado na sua própria forca. Ocorreu com os que conspiraram contra Daniel, e eles e as suas famílias foram jogadas na cova dos leões. Ocorreu com Senaqueribe e os seus soldados, e ocorrerá no futuro com todos aqueles que ameaçarem atacar os filhos de Deus. Qual será o fim? Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive, envergonhado, derrotado, recebeu uma mensagem clara de quem é o Deus verdadeiro. O seu Rabsaque ficou calado, não sei se ele morreu naquele dia. Ele viveu apenas para contar os grandes feitos do Deus de Israel. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarazer, seus filhos, o feriram a espada. Você se lembra como morreu Jezabel? Quando ela foi arremessada, por quem foi arremessada? Por aqueles que um dia obedeciam às suas ordens, porque eles entenderam que foram enganados. Quem ferirá a besta que surge da terra? Os próprios poderes do mal que por uma hora entregarem o seu poder para essa besta, né? Ela será destruída, devorada pelos poderes que ela for enganar. Será virada, né? Nos 45 minutos do grande conflito, Deus proverá o livramento. E ele vai o quê? Utilizar os mesmos é, ímpios, homens maus, vis, que já não terão graça nenhuma para aceitar ou se arrepender. Eles serão os que, em vingança a esse engano, acabarão com Satanás e seus instrumentos. Quando nós estudamos a travessia do Mar Vermelho, nós identificamos de que esse Leviatã morrerá no mar. As nações, multidões e línguas, já depois do milênio,
com a suposta e último ataque contra Jerusalém que estará descendo das nuvens, né? Quando o julgamento passará pela imagem de cada um desses seres, reconhecendo a justiça de Deus, eles se ajoelharão e reconhecerão essa justiça, mas em seguida virá o quê? O espírito de raiva contido, de vingança, e no meio do mar, no meio de uma confusão generalizada, Satanás será destruído junto com seus anjos, através desses ímpios, né? Herodes, Átila e tantos outros guerreiros que foram usados por Satanás para perseguir os santos. E em misericórdia, num ato de misericórdia, Deus enviará fogo do céu para destruir toda aquela matança. E assim o mal, a morte e tudo chegará ao seu fim. Tudo parafraseado e explicado em Isaías, Daniel e Apocalipse. Quantas histórias nos mostram que Satanás será derrotado tantas vezes quanto foi nas histórias do passado. Desde que foi expulso do Éden até a última ameaça que ele fizer contra o seu povo, ele será novamente derrotado. Ele não tem outra saída. Ele sabe que lhe resta pouco tempo. Esse pouco tempo que nós temos, que seja de preparo e de entrega, para que nós permaneçamos, né, fiéis até o fim. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos essa Jerusalém que não vai cair, que nós sejamos esse remanescente que vai levar uma mensagem ao mundo para que muitos ainda possam alcançar a salvação. Vamos orar. Querido Deus, nosso bom Pai, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de retomar um estudo desse, de recapitular, de aprender algo novo. Obrigado, Deus, porque a história se desdobra e se repete de uma maneira tão clara diante dos nossos olhos. Obrigado por essas histórias, por cada detalhe. As ações dos protagonistas são diferentes, mas a gente entende que o Senhor conhece o futuro desde o começo e por isso que nós podemos confiar nas tuas promessas. Que possamos aproveitar esse tempo oportuno para prepararmos, para conhecermos mais da tua palavra, temos a firmeza, a convicção baseado na verdade que está na tua palavra e, sobretudo, através do teu Santo Espírito, nós possamos sermos mais que vencedores e sejamos luz quando assim for o nosso chamado, para levar essa luz, para que num forte clamor, num forte pregão, essa mensagem chegue ao mundo, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pelas tuas promessas, pelo teu amor e pelo teu cuidado e amor incondicional por nós. São bênçãos que nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.